Olá, turma. Aqui é o professor Diego do canal Tecmática. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre sistema de equações, resolvendo ela pelo método da substituição. Para tanto, nós vamos considerar uma equação, um sistema de equações com incógnitas x e y. Nós temos x mais y igual a 36 e y igual a 3 vezes o x. O valor de x e o valor de y que nós vamos encontrar precisam atender às duas equações. Então, tanto nessa primeira equação quanto nessa segunda equação, se nós substituirmos os valores de x e y, precisamos encontrar sentenças verdadeiras. E pelo método da substituição, nós precisamos substituir o valor de y por 3x na primeira equação. Por quê? Existe uma relação que fala que o y é igual a 3 vezes o x. E na equação de cima nós temos um y, então nós podemos pegar esse y e substituir ele por 3x. Isso faz com que tenhamos uma equação de uma incógnita apenas. Quando nós conseguimos transformar essa equação de duas incógnitas em uma equação com uma incógnita só, aí nós ficamos numa posição na qual fica tranquilo de encontrar esse valor de x para depois encontrar o valor do y. Por quê? X mais 3x é 4x igual a 36. O 4 que multiplica o x no primeiro termo pode ser reescrito no segundo termo por meio da operação inversa, que é a divisão. É o famoso passa para lá dividindo. X é igual a 36 dividido por 4, x é igual a 9. Uma vez que eu encontrei uma das incógnitas, fica bem tranquilo encontrar a outra, por quê? Nós voltamos à equação para descobrir o valor do y. Qual das equações? Qualquer uma das duas, seja a primeira, x mais y igual a 36, substituo x por 9, que foi o valor que nós encontramos. Nós, de novo, utilizando esse princípio de que o 9 está no primeiro membro positivo, nós podemos reescrever ele no segundo membro negativo. Nós temos y igual a 36 menos 9, 36 menos 9, y igual a 27. Ah, mas se eu tivesse escolhido a outra equação, y igual a 3x. Se eu tivesse escolhido y igual a 3x, eu teria y igual a 3 vezes 9, e 3 vezes 9 é 27. O que resultaria para a gente num par ordenado no qual o valor de x é 9, o valor de y é 27. Agora, com um exemplo semelhante, no entanto, com a segunda equação diferente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Todas as vezes que nós tivermos uma das letras, uma das incógnitas, isolada em nenhum dos membros, fica bem evidente a necessidade e a comodidade de você utilizar o método da substituição. Porque aqui já está te falando que o y é igual a 5 vezes o x. Coloquei uma equação semelhante para vocês verem que, embora o 9 mais 27 atenda a primeira equação, nesse caso não vai atender na segunda equação. Então nós precisamos de novo fazer o mesmo método, substituir o y, só que agora por 5x. y mais x mais y igual a 36. No lugar do y a gente vai substituir pelo 5x e aí novamente retomamos com uma equação de uma incógnita apenas. Chegou em uma equação de uma incógnita, uma equação do primeiro grau, vocês já sabem resolver. X mais 5x, nós temos 6x igual a 36. O 6 que multiplica, ele pode ser escrito no segundo membro por meio da operação inversa, que é a divisão. X é igual a 36 dividido por 6, x é igual a 6. De novo, voltamos à equação para descobrir o valor de y. Qual das equações? Qualquer uma. Se fosse na primeira, x daria lugar ao 6, 6 mais y igual a 36. O 6 que é positivo no primeiro membro pode ser reescrito no segundo membro pela operação inversa, que é negativo, 6 negativo, subtração, aqui adição, aqui subtração, 36 menos 6, y igual a 30. Se tivesse escolhido a outra equação, y igual a 5x, no lugar do x substituímos o 6, 5 vezes 6, y igual a 30, e de novo nós temos um par ordenado, no qual o valor de x é 6 e o valor de y é 30. Já em um exemplo mais elaborado, nós precisamos de novo considerar as incógnitas x e y, deixando claro que pode ser qualquer incógnita, tá, turma? Mas nós temos como padrão, o mais usual, o mais frequente, o x e o y. Nós temos o seguinte sistema, 3x mais 5y igual a 11 e 2x menos y igual a 16. Nesse caso,
nós vamos escrever uma das incógnitas em função da outra. Por quê? Nós não temos aqui de um lado, de um membro da equação, uma incógnita sozinha e positiva já no jeito de substituir. Nós precisamos manipular a equação um pouco para depois fazer o processo de substituição. Então, escolhendo a segunda incógnita, por ter esse y sozinho, e aconselho você sempre que tenha uma letra sozinha, deixar ela isolada em um dos membros, porque se você escolher uma que tem um número, vai dar uma fração e o cálculo fica um pouquinho mais trabalhoso, beleza? Aqui temos o 2x, vamos reescrever ele pela operação inversa do outro lado, ficaremos com menos y igual a 16 menos 2x. Só que eu quero o valor de y positivo. Então, se eu multiplicar tudo por menos 1, troco o sinal de todo mundo, onde era negativo, positivo, porque menos vezes menos vezes mais, menos, e menos vezes menos, mais. Então, eu tenho que y é igual a menos 16 mais 2x. E aí sim, agora sim eu substituo o valor de y por menos 16 mais 2x. Então, aonde era y aqui, turma, 3x mais 5y igual a 11, eu coloco menos 16 mais 2x. Então, eu vou ter 3x mais 5 vezes menos 16 mais 2x igual a 11. Quando eu tenho dois termos, nós podemos falar que nós temos um polinômio aqui. Então, esse 5 que está do lado de fora, ele multiplica tanto 16 quanto 2x. Propriedade distributiva. Então, eu tenho 3x menos 80, porque 5 vezes 16 é 80, e mais vezes menos é menos. 5 vezes 2, 10, e 11, que já estava no segundo membro da equação. Agora eu organizo tudo. Coloco tudo que é letra nesse primeiro membro, e tudo que é número eu escrevo no segundo membro. Porém, o menos 80 que estava aqui no primeiro membro da equação, eu reescrevo ele do outro lado com sinal positivo ou com a operação inversa, que é a adição, que ele estava subtraindo do outro lado, adicionando. É aquela ideia de você fazer a mesma coisa dos dois lados. Na verdade, nós adicionamos 80 aqui e adicionamos 80 aqui também. 3x mais 10, 13x, 11 mais 80, 91. O 13 que multiplica o x, ele pode ser escrito pela operação inversa, que é a divisão. 91 dividido por 13, que é igual a 7. X é igual a 7. Encontramos o valor de x, podemos voltar na equação e descobrir o valor de y. Aonde era x, 3x mais 5y igual a 11, eu coloco 7, e aí eu vou ter 3 vezes 7, 21, mais 5y igual a 11. O 21 que adiciona no primeiro membro, ele pode ser reescrito subtraindo no segundo membro, pela operação inversa, e nós vamos ter 5y igual a menos 10. O 5 que multiplica o y pode ser reescrito como uma divisão no segundo membro, e nós vamos ter menos 10 dividido por 5, menos dividido por mais é menos, ou seja, 10 dividido por 5 é 2, o valor de y, turma, menos 2, beleza? É uma equação um pouco mais complexa, mas resolvendo pela substituição não teríamos muito problema não. Um abraço e até a próxima.